Muito bem, vamos ao estudo da lição número 2, a parte de terça-feira, falando sobre a fuga da presença divina, como as pessoas, quando erram, se tornam assim fragilizadas e se colocam numa situação constrangedora. Quando nós erramos é assim, quando nós afetamos outras pessoas, coisas com nossos erros, nós nos sentimos assim fragilizados e não queremos assim aparecer diante das pessoas. Foi o que Adão e Eva sentiram. Geralmente, quando uma pessoa erra, a melhor coisa é a pessoa confessar e pedir perdão para aqueles que estão envolvidos, justamente para que o conceito formado por causa do erro seja diminuído e a pessoa seja aceita no meio onde vive. Adão e Eva, ao estarem diante de uma situação assim desagradável, ao reconhecerem que estavam nus, eles perceberam que haviam cometido um desatino contra Deus. A melhor situação talvez fosse a fuga. E eles então imaginaram que poderiam assim se cobrir com folhas de figueira, poderiam se esconder de Deus no meio das árvores do jardim. Era um engano muito sério que eles estavam cometendo. Já haviam cometido um primeiro engano, o diabo os enganara, e agora o diabo não deu para eles nenhuma solução para que eles pudessem evitar a presença divina. Como diz Números 32, verso 23, teu pecado te há de achar. Deus disse ao povo de Israel, se vocês continuarem desobedientes, não há o que fazer por vocês, porque o vosso pecado vos há de achar. É interessante como o pecado, Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta. Se você não confessar o pecado, vai estar sempre diante de você te acusando. Um menino tinha uma irmã, e essa irmãzinha tinha uma boneca de arroz, feita de arroz, toda molinha, gostosa de pegar. E um dia o menino, então, resolveu fazer uma traquinagem. Ele pegou a boneca e escondeu. E a sua irmã procurou. Sabe onde ele escondeu? Atrás do celeiro, ele cavou um buraco e enterrou a boneca ali. E a menina procurou, e ele vendo o choro da irmã, e não teve jeito. E quando o pai perguntou para ele se ele havia pego a boneca da irmã, ele disse, não, eu não peguei, nem vi essa boneca. Ela está brincando com ele aí, de repente o cachorro pegou e levou para o meio do mato. Procuraram no meio do mato, no quintal inteiro, nada da boneca. A menina ficou inconsolável. A mãe, então, teve que ir até a cidade comprar outra boneca para ele, para a menina. Quando o tempo passou, 3 meses depois, o pai, olhando os arredores do sítio, ele foi atrás do celeiro e olha o que ele descobriu. Uma plantaçãozinha de arroz exatamente no formato da boneca. Foi lá e chamou o menino e disse, vem aqui, Quinzinho, eu quero que você explique isso aqui. Quando o menino viu, arregalou os olhos. O pai disse, filho, a Bíblia diz que o nosso pecado nos há de achar. Olha o que você fez. Você enterrou a boneca da sua irmã, né? Aí ele abaixou a cabeça, triste, disse, pai, eu estava querendo brincar com ela. Mas quando eu vi o desespero dela, eu achei melhor não contar. Fui eu que enterrei a boneca dela. Filho, nunca esqueça disso. O nosso pecado sempre nos acha, de uma forma ou de outra. Pergunta de número 3 da lição, qual o motivo real de Adão e Eva se esconderem de Deus e qual a desculpa que eles deram? Deus não sabia onde eles estavam quando Deus perguntou, onde estás? Ao texto bíblico diz assim, Gênesis 3, 7 a 13, então foram abertos os olhos de ambos e aconteceu que eles perceberam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais, para cobrir a nudez. E ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E Adão disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu e fui me esconder. Então a resposta para a pergunta, qual o motivo real de Adão ele se esconder de Deus e qual a desculpa que deram? E se Deus sabia onde eles estavam ou não? Resposta, eles se esconderam com vergonha porque estavam nus, pois estavam com medo de enfrentar as consequências. Eles se desculparam culpando um ao outro e Deus sabia onde eles estavam. Deus apenas queria que eles reconhecessem o erro e viessem fazer uma confissão franca diante do Senhor. Adão e Eva perderam sua vestimenta de glória ao desobedecerem a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles perceberam que estavam nus e com medo eles fizeram para si aventais de folhas de figueira. Os teólogos dizem que a confecção desses aventais significa a confecção humana, a justiça humana, tentando encobrir as faltas.
E pode ser isso realmente, porque hoje as pessoas fazem muitas penitências, fazem sacrifícios para tentar agradar a Deus, para tentar desculpar um pecado. E não é o que Deus pede. Deus, então, só considerou Adão e Eva ali bons diante dele quando ele matou os cordeiros e fez ali peles, ou seja, roupas com pele de cordeiro. Aquela pele do cordeiro simbolizava Jesus Cristo e significava a vestimenta espiritual que Deus havia assim confeccionado para ele. O cordeiro significava Jesus e a pele significava a vestimenta da justiça de Deus para cobrir Adão e Eva. As folhas de figueira que eles fizeram, o avental, simbolizava a justiça própria. Há pessoas que pensam que podem, assim, dar um bom dízimo, a pessoa pode dar esmola, a pessoa pode fazer bastante trabalho missionário, e isso vai encobrir o seu pecado. Eu conheço pessoas que, por exemplo, pecam abertamente contra Deus e, assim, trabalham na igreja incansavelmente, imaginando que esse trabalho vai comprar o perdão de Deus. Não é isso que compra o perdão de Deus. O que compra o perdão de Deus, na verdade, é o sangue de Jesus que vem sobre nós e nós então somos perdoados através de Jesus. Por justiça própria, humana, ninguém será salvo, diz o apóstolo Paulo. A salvação não vem pelas obras, a salvação é pela fé. E isso não vem de vós, diz o apóstolo Paulo, é dom de Deus. Por isso que Deus, quando chamou Adão e Eva, e eles vieram com aqueles aventais assim, vulgares diante de Deus, e Deus os olhou, e Deus disse, quem mostrou a vocês que vocês estavam nus? Então, comeram do fruto que eu disse que não deveriam comer? Deus sabia das respostas, sabia de tudo. Mas Deus queria que eles confessassem, reconhecessem o erro. Esse é um ponto principal para a pessoa sentir-se perdoado por Deus, a pessoa fazer a confissão daquilo que cometeu. Era o que Deus estava tentando fazer com Adão e Eva, para que eles pudessem então ali ter uma consciência limpa. O que aconteceu foi uma chuva de desculpas, com um culpando o outro. Adão disse, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E então Deus foi para Eva, Eva, você comeu do fruto? E a Eva disse, a serpente me enganou. Ou seja, em última instância estavam culpando a Deus. Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. A Eva quis dizer, foi a serpente que o Senhor criou. Não fui eu, foi a serpente que o Senhor criou. Ou seja, lançando a culpa sobre Deus, sobre os seus atos errados. Deus então, em sua bondade e misericórdia, com sua graça maravilhosa, Deus acolheu o primeiro casal, Deus perdoou o pecado deles, mas as consequências não poderiam ser retiradas. Deus disse, infelizmente, vocês vão colher aí o sabor da morte, e morte eu vou mostrar a vocês. E matou o primeiro cordeirinho para retirar ali a pele para fazer vestimentas para Adão e Eva. Ali Adão viu pela primeira vez o que significava o cessar da vida. Ali aquilo era morte, era não viver mais. Mas Deus receberia a morte eterna, certamente morrerás eternamente. E em sua graça, em Gênesis 3,15, Deus disse para a serpente, olha, o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça, porque você se deixou usar pelo diabo. E você, diabo, serpente antiga, você vai ter a cabeça esmagada. E no plano da redenção, Jesus Cristo vai ser o grande salvador e restaurador da humanidade. Jesus Cristo seria aquele que iria restaurar a imagem de Deus na humanidade. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 33, ela diz o seguinte, o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro de Deus, é o plano da redenção. A restauração da imagem de Deus na alma humana. Deus quer restaurar a imagem dele na alma humana. Um dos quadros encontrados nas escavações babilônicas, havia um quadro que foi feito por um pintor, era o quadro de um dos reis. Provavelmente foi Nabucodonosor. Mas o quadro estava estragado. O quadro foi deixado para secar, mas durante a fuga da invasão persa em cima da Babilônia, aquele quadro foi deixado e um chacal, um lobo, pisou em cima da foto do rei, assim, tirando a imagem, ou seja, arruinando a imagem daquele rei. E aquela pata ficou ali, estragou a imagem, o rosto do rei. E ficou para sempre. Está no museu hoje aquele quadro do rei e com aquela pata daquele lobo em cima do rosto do rei. Podemos dizer que o diabo colocou também a sua pata, sua mão enganosa sobre a criação de Deus e manchou a imagem divina na alma humana.
E Jesus Cristo é o único que pode restaurar essa imagem, a imagem de Deus na alma humana, através do perdão dos pecados, através daquilo que ele fez na cruz. Tá? No Museu Britânico existe um vaso, esse vaso muito lindo, admirado por todos, um vaso chinês de milhares de anos, e esse vaso era a admiração de todo mundo. Um dia entrou um doido no museu com uma pedra, arrebentou o vidro onde estava o vaso e bateu no vaso e quebrou ele em cacos. Foi uma tragédia. Todo mundo, assim, o curador do museu achou aquilo uma tragédia. Foi noticiado a quebra daquele vaso. E as pessoas agora tinham tristeza porque não podiam mais admirar a beleza daquele vaso. Mas um homem apareceu e disse: por favor, pode me mostrar os cacos do belo vaso, do valioso vaso? E mostrar os cacos, até os caquinhos, os cisquinhos pequenos. Aquele homem disse: pode deixar comigo, por favor? E aquele homem então levou aqueles cacos para uma sala do museu. E durante semanas, aquele homem ia todos os dias ali. E ele foi restaurando aquele vaso, até que ele deixou o vaso perfeito. Aquele homem tinha uma precisão assim, na colagem das partes, que ficou impressionado, todo mundo ficou impressionado. Quem olha o vaso só com um olhar muito atencioso, é que a pessoa vai descobrir que o vaso um dia foi quebrado, mas ele está completamente restaurado. Jesus Cristo quer restaurar a imagem de Deus em nossa vida. Ele só pode fazer isso quando nós aceitamos o seu sacrifício na cruz, deixamos que ele faça o seu trabalho de transformação em nossa vida e nos transforme num novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura. Deus abençoe, possamos ter entendido que o que Deus faz é sempre para o melhor da nossa vida. Ele fez isso com Adão e Eva e eles se sentiram abençoados com assim aquilo que Deus fez. Tá? Ao escolher pecar, Adão e Eva, eles arruinaram o relacionamento com Deus, o relacionamento entre si, porque um acusou o outro, e o relacionamento com a natureza. E com isso, foi preciso que eles se escondessem para, assim, tentar evitar as consequências, mas foi impossível. Como consequência, tudo que o mundo tinha de beleza foi alterado através do pecado, deixando, assim, com que só restasse uma situação para o ser humano, uma ajuda externa, a ajuda divina. No Chile, alguns anos atrás, alguns mineiros ficaram presos numa mina de carvão. Eles ficaram mais de 60 dias presos. Só tinha um jeito de salvar aquelas pessoas, através de uma ajuda externa. Deus quer nos ajudar. Vamos aceitar a sua ajuda. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, que haja uma bênção em cada coração. Possamos obter o perdão dos pecados através da confissão. Nos ajuda a entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração e tenha um dia feliz na presença do Senhor. Amém.